Meus caros cidadãos americanos, hoje eu tenho um grande pronunciamento para fazer. Forças ocultas me convenceram de uma ideia maravilhosa. Precisamos intervir na República Árabe da Síria para trazer a democracia por 10 online. O capitalismo, a globalização, o feminismo, o casamento gay, o transexualismo e o aborto para a Síria. E se você discordar dessa ideia, você é um antipatriota, anti-americano ou então um antissemita que precisa ser deportado em caso de ser latino ou preso em caso de ser americano normal. Rothschild and Freemasonry bless America. الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار. كنيسة وجامع متحدين والمحط عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن الا بشار. Bem, se você acompanha os noticiários assim como eu, você deve estar sabendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também conhecido como Zion Don, Zog Bot e Donald Kushner, um entre aspas conservador bastante peculiar, que já afirmou que seria contra uma lei para criminalizar o aborto nos Estados Unidos inteiros, como se a vida de um texano valesse mais do que a de um californiano. Já afirmou publicamente o seu apoio ao, entre aspas, casamento homoafetivo, troca de esposa mais do que troca de roupa, é envolvido com pessoas, no mínimo, enojantes, e inclusive já foi condenado por, entre aspas, estudar uma mulher, mas que se eu fosse americano, eu tenho que admitir que eu votaria nele, que é um criminoso comum, para impedir que os demoniocratas e a fantochezinha da BlackRock conseguissem se manter no poder ainda mais do que os 4 anos do Joe Biden, decidiu ter a brilhante ideia de anexar o Canadá e a Groenlândia. Só tem um porém, tanto o Canadá quanto a Groenlândia, que é um país constituinte do Reino da Dinamarca, são países aliados históricos dos Estados Unidos e membros da OTAN, aliança militar fundada após a Segunda Guerra Mundial para consolidar a hegemonia americana no mundo, que é comandada por quem? Exatamente, os Estados Unidos, o país que o Donald Trump governa. E o fato do Zion Don estar colocando atritos nas relações entre Estados Unidos, Dinamarca, bem como as relações entre Estados Unidos e Canadá, está inclusive fortalecendo a esquerda nesses países que já são governados pela esquerda. Sendo que, antes do Trump fazer essas ameaças, a esquerda estava decadente nesses países. Ou seja, ele está ajudando aqueles que, em teoria, seriam seus inimigos ao fazer isso. E o fato de ele ser um cara supostamente de direita com opiniões bem heterodoxas, que na prática ajuda mais a esquerda, é explicada pelo nosso amigo Azulão em um vídeo que ele fez sobre o bonapartismo. E você pode argumentar que o Zogbot está dando 2 tiros no próprio pé ao fazer essas ameaças, haja visto que ele está enfraquecendo a direita no mundo e ele está também colocando em xeque a hegemonia americana no mundo. Todavia, se você estudar a história dos Estados Unidos, vai ver que os Estados Unidos sempre foram um país imperialista e expansionista. Basta você ver a Marcha para o Oeste / Destino Manifesto, a conquista americana de praticamente metade do México e o que eles fazem até hoje com Porto Rico. Todavia, as intervenções do Donald Trump em outros países não se resumem somente ao expansionismo americano, que sempre existiu desde o início,
mas também naquela velha historinha de espalhar a democracia para países ditos autoritários. Haja visto o que ele fez na Venezuela. E apesar de ser hilário ver os esquerdolas choramingando com a derrubada de um ditador comunista odiado pelo próprio povo e que sugou o sangue do povo venezuelano até não sobrar nada, a mais pura verdade é que tem certas forças que estão por trás da queda do Maduro que não são exatamente flor que se cheire. E ao contrário do expansionismo territorial americano, que sempre existiu desde a fundação dos Estados Unidos, essa expansão da democracia e essa política externa de querer ser a polícia do mundo são coisas completamente novas que os pais fundadores dos Estados Unidos teriam detestado. Então, nós devemos fazer as seguintes perguntas. Qual a origem desse pensamento aí de que os Estados Unidos devem ser a polícia do mundo? Como que isso chegou na direita, dando origem ao neoconservadorismo? E a quem serve realmente o império, entre aspas, democrático dos Estados Unidos? Começando, é claro, pela primeira, do porquê os Estados Unidos passaram a se ver como uma potência moralmente superior aos demais países, cuja missão civilizacional é a de espalhar a democracia liberal para o resto do mundo. Eu diria que isso vem, em parte, do Destino Manifesto, que afirmava que os Estados Unidos são uma nação escolhida por Deus, que deve se expandir para onde quiser, para trazer a civilização. Todavia, eu diria que esse tipo de messianismo e excepcionalismo americano em específico vem do senhor Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 1910, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele, no início, fez uma política de, entre aspas, neutralidade, com os Estados Unidos sendo, entre aspas, um país neutro, mas na prática favorecendo, sim, a Tríplice Entente. Haja visto que banqueiros americanos estavam financiando a Grã-Bretanha, a Rússia e a França, além, é claro, dos Estados Unidos mandarem munições para os britânicos, franceses e russos que estavam em guerra contra os alemães, austro-húngaros e otomanos. E adivinha só qual foi a justificativa do Sr. Woodrow Wilson para estar favorecendo mais um lado do que outro? Exatamente, proteger a democracia liberal e defendê-la a todo custo de regimes ditos autocráticos, como o do Kaiser. Ou seja, ele foi o cara que criou essa ideia de que os Estados Unidos são uma nação escolhida por Deus, se é um Deus bíblico ou se é o, entre aspas, Deus que falhou, chamado democracia. Isso aí deve ser objeto de interpretação e que deve forçar goela abaixo do resto do mundo o seu sistema político maravilhoso. Todavia, na prática, ao enviar um navio cheio de munições para os aliados da Primeira Guerra e, é claro, cidadãos americanos desavisados para os alemães bombardearem com seus submarinos como uma, entre aspas, justificativa para declarar guerra contra os alemães, Woodrow Wilson estava tentando defender a todo custo os interesses de oligarcas financeiros americanos como JP Morgan, mesmo que isso custasse a vida de muitos cidadãos americanos. Enfim, eu não vou entrar muito nesse tópico em específico da participação desses oligarcas na entrada americana na Primeira Guerra, até porque isso ficaria mais para o final do vídeo, onde eu vou contar a quem interessa a hegemonia americana no mundo atual. E também porque, se eu focar muito na Primeira Guerra Mundial, eu vou estar perdendo o foco desse vídeo. Então, simplesmente assista um vídeo do PaxTube sobre a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra e vejam o desastre que foi a entrada dos Estados Unidos na mesma. Então é isso. Essa é a origem dessa, entre aspas, justificativa dos Estados Unidos para intervirem em países que ficam do outro lado do mundo para, entre aspas, espalhar a liberdade e democracia para eles. Todavia, isso ainda não explica como que isso chegou na direita americana,
haja visto que Woodrow Wilson era um demoniocrata e que Calvin Coolidge, um dos melhores presidentes e, infelizmente, também um dos mais esquecidos dos Estados Unidos e face do Partido Republicano durante toda a década de 1920, era um isolacionista ferrenho e defendia que os Estados Unidos deveriam adotar uma política externa muito parecida com a Suíça, personificada na ideia de America First, ou seja, que os Estados Unidos devem se importar apenas com seus assuntos internos e deixar os outros países em paz, com tal política externa sendo hoje honrada pelos paleoconservadores contemporâneos e deturpada pelos trumpistas. E para entender como que surgiram os neocons e como que através deles essa mentalidade radioativa de que os Estados Unidos são uma nação escolhida e excepcional que tem o dever sagrado de espalhar a democracia liberal pelo resto do mundo, nós primeiro devemos entender os caras que precederam os neocons e que são, de certo modo, os proto-neocons. Quer dizer, eram os proto-neocons, porque hoje em dia eles não têm nenhuma influência mais no Partido Republicano. O máximo que eles tiveram foi o Mitt Romney, né, que é um jeca que não tem popularidade nenhuma e tem o carisma de uma porta. Os republicanos Rockefeller. Como o nome já diz, eles vêm de um membro da família de oligarcas Rockefeller, mais especificamente do Sr. Nelson Rockefeller, governador do estado de Nova York e mais tarde vice-presidente dos Estados Unidos durante a presidência do Gerald Ford. Basicamente, os republicanos Rockefeller eram a esquerda, digamos assim, do Partido Republicano nas décadas de 50, 60 e 70. Eles rejeitavam o conservadorismo social e eram liberais em muitas questões, como por exemplo o aborto. E eram completamente a favor das megacorporações, né, dos oligarcas americanos terem o seu poder preservado. E ao mesmo tempo que eles eram a favor desse capitalismo selvagem, que gerou os grandes conglomerados, como a Coca-Cola e a Disney, eles também eram favoráveis a algumas políticas econômicas que foram introduzidas na administração democrata do Franklin Delano Roosevelt, como o auxílio-desemprego. E eu não estou dizendo que o New Deal foi algo ruim para os Estados Unidos, haja visto que ele foi, sim, algo essencial para os Estados Unidos se recuperarem da crise de 29, ao contrário do que uma certa turminha que se veste de preto e amarelo e fica com raivinha se você pisar na cobrinha diz. Eu só estou mostrando como que os republicanos Rockefeller não eram a direita de verdade. Eles não eram os conservadores de verdade, não. Eles eram, no máximo, a direita da esquerda, né? E eu acho nenhum exagero você dizer que os republicanos Rockefeller se encaixariam muito mais no Partido Democrata do que no Partido Republicano. Com o surgimento dos republicanos Rockefeller se devendo principalmente à alta popularidade do Partido Democrata sob a liderança de Franklin Delano Roosevelt, então os republicanos Rockefeller decidiram copiar, mas não fazer igual. E detalhe, o Franklin Delano Roosevelt era muito mais conservador em inúmeras questões sociais e culturais do que os republicanos Rockefeller, como o próprio Nelson Rockefeller, só para vocês terem uma ideia do quão de direita os republicanos Rockefeller eram. E ainda que sob a liderança dos republicanos Rockefeller, o Partido Republicano fosse em larga escala paleoconservador, pode-se entender por aí um momento em que os paleocons começaram a perder o controle do partido que eles fundaram. Mas o verdadeiro nascimento do neoconservadorismo se deu quando muitos trotskistas e muitos progressistas, hippies, desiludidos com a esquerda econômica na Europa Oriental e entusiasmados com a ideia dos Estados Unidos como um defensor mundial da democracia, decidiram se mudar para o Partido Republicano, mas mantendo, se não radicalizando ainda mais, o internacionalismo característico dessas ideologias de esquerda, como o trotskismo e o hippieismo/progressismo hippie. Daí, esses esquerdistas, convertidos em, entre aspas, direitistas, acabaram por somar forças com
a escola de Chicago, com o neoliberalismo, que estava ganhando muita força nos anos 70 e 80. E também somaram força com igrejas neopentecostais, sionistas, que estavam ganhando muita força também nessa época. Conseguiram eleger líderes como Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. E foi assim que o Partido Republicano, que costumava ser dominado pelos conservadores, passou então a ser dominado pelos neoconservadores. E foi assim que o neoconservadorismo surgiu. Eu obviamente não vou entrar em detalhes sobre o neoconservadorismo, dado que eu já fiz um vídeo inteiro sobre por que o boomer neocon é o maior atraso que a direita contemporânea já viu em toda a sua história, mas basicamente o neocon é tudo menos conservador. Ele não conserva nenhum valor nem princípio, então ele não é conservador. Ele não defende os verdadeiros princípios e valores que fundaram o Ocidente cristão. E ele não acredita exclusivamente no cristianismo. Ele é secular, ele é igualitário, ele é individualista e ele é, acima de tudo, um relativista. Enquanto que um conservador de verdade, né, um conservador clássico / tradicionalista, vai defender que casamento é homem e mulher, independente de qual lei o parlamento ou a Suprema Corte passar. O neocon, ele costumava ser contra o casamento gay, mas ele passa a ser a favor, logo após eles passarem. Isso aí na Suprema Corte ou em algum parlamento de algum país. E ao contrário do paleoconservador, que é nacionalista e se importa com o bem comum, o neocon ele é internacionalista e ele se importa apenas com o PIB. E não importa pro neocon se os iraquianos estão morrendo de fome, se a Síria está em uma guerra civil, se a Líbia está um caos que está voltando para os tempos da escravidão. Não importa se a Europa está sendo inundada por refugiados que estão fugindo dessas guerras criadas por eles, neocons, e também inundada por imigrantes econômicos oportunistas que se disfarçam de refugiados, mas não são coisa nenhuma. Tudo o que importa para o neocon é defender a, entre aspas, democracia liberal, né, sobre a qual eu já fiz um vídeo no meu canal. E defender, é claro, o maior aliado da civilização ocidental, entre muitas aspas, Israel. E coloque muitas aspas mesmo nesse maior aliado. Acho que nós podemos todos concordar que democracia liberal não é exatamente uma coisa preciosa que nós devemos lutar por e ainda mais tentar jogar goela abaixo de outros países. Mas supondo que ela realmente fosse esse melhor sistema, ou no mínimo menos pior, que existe no mundo, será que os estados fudidos da América realmente fazem essas intervenções em outros países que nem sequer fazem fronteira com os Estados Unidos, pensando na democracia liberal? Ou será que eles fazem isso pensando em outras coisas? Obviamente que os Estados Unidos fazem isso pensando em outras coisas. Porque, bem, João Goulart, ele não era um ditador. Ele era, digamos, um democrata. Ele chegou no poder de modo democrático e ele não queria transformar o país em uma ditadura comunista, ao contrário do que muitos pensam. Ele era um nacionalista, ele era um trabalhista, né? Entre aspas de esquerda, eu diria mais um terceiro posicionista esquerdizado do que propriamente de esquerda, mas ele não era um comunista. E mesmo assim, os Estados Unidos derrubaram João Goulart. A mesma coisa com Mohammad Mossadegh, que não era comunista coisa nenhuma, era um nacionalista que só queria acabar com o monopólio britânico sobre o petróleo iraniano e devolver o Irã aos iranianos. E mesmo Mossadegh não sendo nem um comunista e nem um ditador, os Estados Unidos derrubaram Mossadegh. A mesma coisa com Perón na Argentina, com Arbenz na Guatemala, Juan Bosch na República Dominicana e Norodom Sihanouk no Camboja. E no caso específico de Norodom Sihanouk, o líder derrubado pelos Estados Unidos podia até não ser um presidente ou um primeiro-ministro eleito, mas ele era um monarca constitucional que tinha um primeiro-ministro eleito subordinado a ele.
Ao passo que os Estados Unidos apoiaram Mohamed Reza Pahlavi, Augusto Pinochet, Humberto de Alencar Castelo Branco, Jorge Rafael Videla e, é claro, a dinastia de Al Saud na Arábia Saudita, mesmo todos estes sendo governos bem mais sanguinários do que os Estados Unidos se opõem. A dinastia de Al Saud, por exemplo, a monarquia absoluta na Arábia Saudita, nem pesquise saber as coisas que a Arábia Saudita faz com seus cidadãos, porque isso faz o regime dos mulás no Irã parecer fichinha. Outra justificativa que os Estados Unidos usam para intervir em outros países é de supostamente combater o comunismo. Todavia, se um governo de direita e anticomunista em questão for também nacionalista e contrário aos interesses dos Estados Unidos, como foi o governo de Ngo Dinh Diem no Vietnã do Sul, e como foi o governo de Salazar em Portugal, os Estados Unidos também estarão tentando desestabilizar o país, com os Estados Unidos orquestrando um golpe de Estado no Vietnã do Sul contra Ngo Dinh Diem, que na prática ajudou mais os comunistas vietnamitas do que qualquer outra coisa, e os Estados Unidos financiando guerrilhas nas colônias portuguesas na África para desestabilizar o regime de Salazar. E apesar de não ser nada confirmado, também existem teorias de que os Estados Unidos estão por trás do assassinato do presidente sul-coreano Park Chung-hee, que era anticomunista, era de direita, mas era também um nacionalista ferrenho, que se opunha aos interesses dos Estados Unidos na Coreia do Sul e defendia que a Coreia do Sul deveria ter armas nucleares para fazer frente à Coreia do Norte. Além, é claro, dos Estados Unidos terem traído a Hungria ao abandonar os húngaros à própria sorte, fazendo com que a Revolução Húngara, que houve nos anos 50, que tinha como objetivo derrubar o comunismo na Hungria, fracassasse e um regime comunista fosse restaurado na Hungria com János Kadar ascendendo ao posto de ditador comunista da Hungria e fantoche da União Soviética após a Revolução Húngara falhar devido ao abandono dos Estados Unidos. Então, se a hegemonia americana não serve nem à expansão da democracia liberal, que é esse ídolo de barro que as elites globais amam idolatrar, e nem ao anticomunismo, a quem realmente serve o Império Americano serve aos interesses americanos, só que não do povo americano. Serve aos interesses das grandes corporações dos Estados Unidos, que vão conseguir mais commodities, mais matéria-prima para fazer seus produtos. E serve, acima de tudo, ao metacapitalismo, ao sistema financeiro internacional. Pois, com a derrubada de governos que estão desconectados do sistema financeiro internacional e são soberanos sobre seus sistemas financeiros, o monstro de Wall Street vai ficar ainda mais poderoso. E por falar em sistema financeiro internacional, o que Saddam Hussein, Muammar Gaddafi e Bashar al-Assad tinham em comum, tirando o fato que todos eles foram líderes autoritários derrubados pelos Estados Unidos? Todos eles eram líderes nacionalistas que queriam que seus países fossem soberanos frente às grandes potências, mas, acima de tudo, todos eles eram inimigos de Israel. E aí que nós chegamos no ponto aonde eu queria chegar. Nenhuma dessas guerras dos Estados Unidos no Oriente Médio foram feitas para defender os Estados Unidos da América. Saddam Hussein, Bashar al-Assad e também Muammar Gaddafi não representavam ameaças para os Estados Unidos. O máximo que você teve foi o Gaddafi financiando guerrilhas anti-americanas e anti-britânicas, bem como atacando navios americanos no Golfo de Sidra. Mas nada que fosse uma ameaça direta pros Estados Unidos enquanto nação. E mais tarde o Gaddafi até tentou se conciliar com os Estados Unidos, visto que ambos eram, ao menos no papel, inimigos do terrorismo islâmico, apesar de que os Estados Unidos não são exatamente inimigos como a queda do Gaddafi nos mostrou, e só estavam usando a luta contra o fundamentalismo islâmico como desculpa para intervir no Oriente Médio. Mas todos esses líderes eram inimigos
de Israel. Olha que interessante. E adivinha só quem é que mais pressiona os Estados Unidos para intervirem no Oriente Médio e serem o pitbullzinho de Israel? Exatamente, o lobby sionista que existe nos Estados Unidos. Sem contar que o neoconservadorismo, né, ou ao menos a política externa do neoconservadorismo, teve como seus principais expoentes jujubas sionistas. Eu não vou usar o termo próprio, mas eu vou deixar vocês entenderem o termo jujuba, se é que vocês me entendem. E pense bem, essas intervenções dos Estados Unidos, elas não beneficiam o povo americano, pois com essas intervenções, mais e mais pessoas vão acabar indo para os Estados Unidos e seus aliados, como por exemplo o Reino Unido e a França, para fugir da instabilidade política, econômica e social gerada pelas intervenções dos Estados Unidos. E obviamente também não beneficiam em nada os povos que recebem essas ditas liberdades e democracias que a OTAN tenta espalhar para eles. Mas beneficia, sim, o Estado de Israel, que perde cada vez mais os seus adversários no mundo, e beneficia também os oligarcas financeiros e empresariais que controlam os Estados Unidos e seus principais aliados. E sabe o progressismo? Bem, eu diria, inclusive, que a política externa agressiva dos Estados Unidos, o lobby sionista, os grandes metacapitalistas e o progressismo não só podem, mas também devem ser considerados como a mesma entidade na prática. Porque pensa bem, a política externa agressiva dos Estados Unidos é apoiada pelo lobby sionista, que é beneficiado por essa política externa agressiva dos Estados Unidos, além de beneficiar também os interesses das elites metacapitalistas. As elites metacapitalistas, por sua vez, são praticamente a mesma coisa que o lobby sionista, com muitos oligarcas sendo jujubas sionistas e muitos jujubas sionistas sendo oligarcas. E adivinha só o que vai acontecer com os países que estão sob a esfera de influência dos Estados Unidos, dos oligarcas que controlam os Estados Unidos e, é claro, dos aliados dos Estados Unidos? Exatamente! Eles serão afetados pelas mesmas ideologias tóxicas que surgiram nos Estados Unidos e dominam a política americana. Em outras palavras, o imperialismo americano está a serviço do progressismo. Progressismo esse que é financiado por quem? Pelas elites metacapitalistas oligárquicas. Eu obviamente não estou dizendo que todos os sucos de maçã, se é que vocês me entendem, são pessoas horríveis, são pessoas mal intencionadas, ou pior ainda, tentando justificar ou negar os crimes que foram cometidos contra os, entre aspas, jubileus ao longo da história humana. Até porque eu estaria sendo um pouco hipócrita, haja visto que eu tenho um pouco de sangue dos cristãos novos. E eu nem estou dizendo que a maioria deles são assim. Todavia, o que eu estou constatando é um fato. Existem alguns judocas, se é que vocês me entendem, super ricos e super influentes, que colocam os interesses de Israel acima dos interesses dos países aonde eles vivem. Alimentados, é claro, por uma autoimagem bastante tóxica de serem um, entre aspas, povo escolhido, que é superior aos ditos góis. Que lembra que eu disse que o metacapitalismo, o progressismo, o lobby sionista e o neoconservadorismo devem, sim, ser identificados como, na prática, a mesma coisa? Bem, grande parte dessas pessoas que são super ricas e super influentes e estão por trás da política externa dos Estados Unidos também estão por trás, adivinha do quê? Do progressismo. Em suma, o imperialismo dos Estados Unidos não serve para o povo americano e tampouco para os povos que sofrem com as intervenções dos Estados Unidos. Ele serve para interesses internacionalistas, servem também para espalhar ideologias tóxicas e perigosas pelo globo terrestre e serve, é claro, para proteger o Estado de Israel
de qualquer potencial rival no Oriente Médio e no mundo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar like, de se inscrever, de ativar o sininho para você receber mais vídeos e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam desses fatos que eu digo aqui. E Deus vult!